Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Esse tempo precioso que a gente vai ter aqui nesse momento será para nós pensarmos um pouquinho, ou tomarmos como base a leitura desse versículo e algumas verdades de vários textos da palavra de Deus. Então nós vamos ter hoje uma reflexão no Evangelho de Marcos, ou baseada inicialmente no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 1, a primeira de uma série de exposições neste Evangelho da Escritura Sagrada, num dos Evangelhos sinóticos, que é o Evangelho de Marcos. Nós teremos uma série nele, e nós vamos ler hoje Marcos, capítulo 1, verso 1, que diz apenas o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos ler juntos, os que estão aqui presentes comigo? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ótimo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Alguns irmãos já ouviram eu usar nas minhas pregações uma analogia que eu costumo frequentemente usar para ilustrar uma realidade da Escritura Sagrada, que é a analogia relacionada a uma campanha de conscientização da CET, campanha muito antiga, de décadas atrás, quando colocaram, se eu não me engano, na Praça da Sé, um carro todo destruído, todo arrebentado, que tinha passado por um acidente, e com uma faixa. Isso que queremos evitar. Quer dizer, mostrando ali o nível de destruição que um acidente automobilístico pode causar, conscientizando as pessoas através do estrago, daquele veículo. Eu, quando estava fazendo a autoescola, também fui colocado para assistir alguns vídeos de acidentes automobilísticos filmados, logo após o acidente ali, com pessoas muito machucadas, com fraturas terríveis, até algumas pessoas mortas. E eu me lembro que isso me fez tirar o pé do acelerador. Sim, às vezes nós precisamos ser conscientizados pela visão mais trágica possível. Às vezes nós precisamos ser assustados para que a gente possa ter uma posição diferente diante das nossas atitudes na vida. E eu diria para os irmãos que a Bíblia costuma fazer isso. A Bíblia costuma apresentar a vida como ela é. Homens e mulheres nos são apresentados realmente como são. Não há nenhuma tentativa na Escritura Sagrada de encobrir os seus defeitos e de revelar somente as suas virtudes. Não é assim. A gente olha para os personagens bíblicos e nós percebemos o quanto são falhos, o quanto são pecadores. Só existe um homem na Bíblia que, de fato, nós não encontramos defeitos, nós não encontramos pecados, nós não encontramos capítulos vergonhosos na sua vida. E este único é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que não tinha pecado. No restante, todos os personagens bíblicos têm capítulos de suas vidas que acabam sendo vexatórios. Mas é isso, a Escritura é a verdade. E como verdade, nós sabemos que, como seres humanos, nós temos uma vida muito instável. Às vezes nós acertamos muito, mas às vezes também erramos demais. E existem marcas, existem manchas no nosso passado. Ouvi certa vez que o nosso passado é como uma mão gelada nas costas. Você se arrepia quando você lembra, o que eu fiz? E sim, a nossa vida é assim. E a vida como ela é exatamente isso. Seres humanos nesse mundo em um processo de redenção, de transformação interior que se traduz em virtudes exteriores. Este pequeno versículo da Escritura lido nessa noite, ele ressalta exatamente essa verdade, de que há uma redenção para seres humanos que falham. Quer dizer, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, vamos entender isso melhor. Na verdade, ele é um anúncio de que há uma transformação, há um caminho de transformação, há um caminho de restauração do relacionamento com Deus. Por mais que nós falhemos, por mais que nós sejamos covardes, por mais que nós vaguemos perdidos pela vida, por mais que nós pisemos na bola, por mais que nós decepcionemos muitas pessoas ao nosso redor, por mais que nós falhemos,
há uma boa notícia da parte de Deus. A boa notícia é Jesus Cristo. É isso que o texto diz. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Arche tu Evangelho tu Iesuo Cristo Rio tu teu. Isso é na língua grega, na língua original em que foi escrito. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O que é Evangelho? Evangelho é traduzido comumente com o significado de boa notícia. Na verdade, segundo os estudiosos, historiadores, havia um presente que era dado para mensageiros que traziam boas novas. Mensageiros que traziam uma notícia boa recebiam um presente. Por isso, esse presente se chamava Evangelho. Daí costumou-se a chamar toda boa notícia de Evangelho. E aqui nós estamos diante da mais especial das notícias, o mais especial dos presentes, que é Jesus Cristo. E quem nos fala, quem nos vem trazer essa boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus, é João Marcos. Ele que nos traz essa boa notícia, ele é o escritor desse evangelho. E esse texto nos aponta o princípio dessa boa notícia. É como se dissesse, o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, a boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus, ela começa assim, olha. E eu quero pensar nessa boa notícia. Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma boa notícia porque Ele é o caminho para Deus. Jesus Cristo é a boa notícia porque Ele é a verdade de Deus. Jesus Cristo é a boa notícia porque Ele é a vida de Deus para nós. Há um caminho para guerreiros falhos. Sim, há um caminho para soldados feridos. Há esperança para homens fracos. Há uma segunda oportunidade para os covardes. A mensagem de hoje, nós vamos buscar na história do escritor deste evangelho a expressão clara da verdade da transformação. Que transformação? A transformação de um soldado covarde em um combatente valioso. É sobre isso que eu quero falar. O texto, ou os textos que nós vamos ler nessa noite, nos mostra que em Jesus, na caminhada com Deus, por meio do Filho, no nosso relacionamento com Deus que se dá por meio do Filho, nós podemos ser transformados em soldados covardes a combatentes valiosos. Essa é a história da vida desse rapaz chamado João Marcos. E essa história é capaz de nos ensinar lições preciosas, meus irmãos. Nada melhor que a vida de João Marcos para fazer a gente entender por que Jesus Cristo é uma boa notícia, tal qual Marcos nos diz aqui. Por que eu falo de um soldado covarde que se tornou um combatente valioso? Porque o significado da palavra Marcos é guerreiro, vem de Marte. Marte era o rei da guerra na mitologia, na história antiga. E Marcos, então, costuma ser traduzido, ou o significado do nome Marcos é guerreiro. Então, estamos diante de um guerreiro. Só que esse guerreiro, quando ele aparece na Bíblia, ele aparece, na verdade, como um soldado covarde. Marcos aparece de uma maneira muito vexatória e vergonhosa. Será que existe na sua vida um capítulo vergonhoso? Será que tem? Ou será que só eu que tenho um capítulo vexatório na minha vida? Na verdade, a história dele é até interessante. Se nós lermos lá em Atos capítulo 12, verso 12, nós vamos descobrir que ele é de família abastada. Cresceu em berço de ouro, João Marcos. A mãe dele se chamava Maria, e para que nós possamos chegar nessa conclusão de que ele teve aí uma infância e juventude portentosa do ponto de vista de condição social, basta você olhar lá em Atos capítulo 12, verso 12, você vai descobrir que a igreja de Jerusalém se reunia na casa dele, não era uma casa pequena. No verso 13 de Atos capítulo 12, você vai descobrir que Pedro é atendido quando é liberto da prisão e vai até a casa de João Marcos, da família de João Marcos, Pedro é atendido por uma criada, ou seja, Marcos não é de uma origem humilde. Esse jovem provavelmente cresceu em Jerusalém e ele tinha uma origem abastada. No entanto, o primeiro capítulo da sua história é o capítulo de um soldado covarde.
Porque, embora tenha crescido aí numa casa grande, com uma família bem posicionada, com criados, inclusive, no entanto, quando ele aparece na Escritura pela primeira vez, ele aparece numa condição muito vexatória. Muitos estudiosos concordam e acham muito válido cogitar que lá no capítulo 14 deste Evangelho de Marcos, a partir do versículo de número 43, nós temos a primeira aparição de Marcos na Escritura Sagrada. Por quê? Nos versos 43 a 50, nós temos a narrativa feita pelo próprio João Marcos sobre a prisão do nosso Senhor Jesus Cristo. E lá no verso 50 diz que todos fugiram depois que o Senhor Jesus foi preso. E no verso 51 fala sobre um jovem coberto unicamente com um lençol. Diga-se de passagem que a palavra para lençol aqui denota um manto, né? Um lençol entretecido, quer dizer, muito caro. Na verdade, a palavra no grego aqui traduz, ou na verdade revela uma peça muito cara. Daí, na verdade, nós temos mais um indício de que, de fato, Marcos tinha ali uma condição muito boa quando ele foi criado em Jerusalém. E o fato é que talvez ele tenha recebido a notícia de que aquele mestre de Nazaré, que ele já tinha ouvido falar, foi preso, e ele saiu de sua casa como estava na noite, na madrugada, e então ele vê Jesus ser preso, todos fogem, e o verso 51 diz que esse jovem, coberto unicamente com um lençol, foi pego também. Enquanto ele seguia ali, meio que de longe, observando Jesus ser preso, lançaram limão. Mas ele deu um jeito de fazer como José, né? José deixou a capa nas mãos da mulher de Potifar. Marcos também deixou ali o seu lençol nas mãos dos soldados e saiu correndo, largando o lençol. Verso 52 diz que fugiu desnudo. Mas aí você pode levantar a questão: pastor, aonde está aí no texto que é Marcos? Nós temos alguns motivos para considerar que seja João Marcos, e eu passo a lhes dizer. Em primeiro lugar, o evangelista João também, no seu evangelho, se refere a si mesmo sem mencionar o próprio nome. Ele fala sobre aquele a quem Jesus amava, que curvou-se a cabeça do mestre. Por 8 vezes, João fala de si mesmo sem falar seu nome, lá no Evangelho de João. Um outro motivo para considerarmos que é Marcos é que todos os estudiosos têm como acordo que Mateus e Lucas se basearam no Evangelho de Marcos para comporem suas narrativas. Isso é possível perceber através do estudo literário. Nós percebemos que vários textos, tanto do Evangelho de Mateus como do Evangelho de Lucas, tomaram como fonte inicial o Evangelho de Marcos, incluindo ali outras informações. E se você ir até o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, que tomam Marcos como base, e isso é comum aos estudiosos da Escritura, especialmente da manuscritologia, se você ir até os Evangelhos de Mateus e Lucas, você não encontra essa narrativa aqui. O único a trazê-la é o evangelista Marcos, que fala sobre esse jovem envolto no lençol que fugiu desnudo. Este é mais um motivo para considerarmos que provavelmente seja João Marcos que aparece aqui nessa circunstância, numa situação muito vergonhosa. Porque, afinal de contas, se não for João Marcos, que significado teria este relato deste jovem? Que significado teria este fato narrado aqui por João Marcos? Então, nós somos condicionados a pensar que esta experiência ficou marcada, foi suficiente para marcar a consciência desse jovem. Por quê? Porque ele foi exposto a 2 situações de muita vergonha para os judeus. Primeiro, se você ir buscar na Escritura, você vai descobrir que a nudez na tradição judaica é uma questão muito vergonhosa e muito séria. A começar, lembre-se da narrativa sobre o filho de Noé, né, Cã, que viu a sua nudez, e então a nudez é tratada como algo vergonhoso na cultura judaica. Então, nessa primeira menção do evangelista Marcos, que pode ser, e como os estudiosos dizem, é válido cogitar que seja Marcos, ele aparece nessa primeira situação de vergonha, que é a exposição da sua nudez. Ele fugiu desnudo.
Mas, além disso, ainda há um outro aspecto, que é o fato dele ter fugido como um covarde. Covardia também é uma situação, ou é uma questão de vexame, vexatória, vergonhosa. Portanto, meus irmãos, nós temos aqui Marcos aparecendo primeiro como alguém que segue Jesus sem compromisso, de longe. Ele não estava entre os discípulos quando Jesus foi preso. Então é um curioso que na hora que a coisa aperta, sai correndo, foge. E então, meus queridos, essa é a primeira aparição de Marcos na Bíblia. No entanto, 10 anos depois deste episódio, nós encontramos o fato de que ele acabou se envolvendo verdadeiramente e definitivamente com o caminho. Quando eu digo isso, é porque lá em Atos, capítulo 12, como eu já mencionei nesta mensagem, o apóstolo Pedro, ao sair da prisão, vai se refugiar na casa de João Marcos. E aí nós vemos a informação em Atos 12, que ali na casa de Marcos e de sua mãe, acontecia o quê? As reuniões da igreja de Jerusalém. Então Marcos e sua família acabaram se envolvendo com o caminho. No entanto, isso se dá 10 anos após a paixão, morte, ascensão de Cristo. Então, provavelmente Marcos, quando fugiu ali desnudo, foi para sua casa, se recompôs, pôde acompanhar a paixão de Cristo, recebeu a notícia da sua ressurreição, provavelmente ouviu o sermão de Pedro em Jerusalém no dia de Pentecostes, em Atos 2, e depois é encontrado ele e sua família no caminho. A igreja de Jerusalém se reunia na sua casa. Está lá em Atos capítulo 12, verso 12 e 13, que diz que Pedro foi ali se refugiar. E então, a partir desse momento, começa a carreira cristã de João Marcos. Porque ainda no capítulo 12 aí de Atos, no versículo 25, você descobre que o João Marcos agora, este fujão do começo da história, né? Este que fugiu desnudo, agora é encontrado com vamos colocar assim, um plano auspicioso. Ele é encontrado com um plano muito interessante. A Escritura diz que aquele que aspira o episcopado, excelente obra almeja. E, de fato, ele está aqui com um plano muito auspicioso. No versículo 25, nós descobrimos que João Marcos deseja ser missionário. Atos capítulo 12, verso 25, diz que Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Quer dizer que Paulo e Barnabé haviam subido a Jerusalém, e então agora Marcos vai com Paulo e Barnabé, com Barnabé e Saulo. Vai para onde, irmãos? Vai para a viagem missionária. E nós temos no capítulo 13 que eles estão indo nessa trajetória missionária, e é interessante que Marcos queira não só caminhar com Cristo, mas se tornar um missionário. No entanto, a vida não é um mar de rosas. Na verdade, a carreira cristã parece ser muito linda, né? Eu quero ser um missionário, que coisa linda, né? Você quer um desejo melhor que esse? Só que não é fácil, a gente tropeça, ou a gente não tropeça. A gente pode querer ser um missionário, querer ser um pastor, querer ser um servo de Deus, mas nós somos falhos, nós somos fracos. E o que acontece? Ele vai então seguir a sua carreira junto com Saulo e Barnabé. Veja no versículo 4, que eles são enviados pelo Espírito Santo. Atos 13, verso 4, são enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, navegaram para Chipre. Veja, estão indo pelo Espírito Santo, pregando o Evangelho, até que no verso 5 diz que eles anunciavam a palavra em sinagogas judaicas, e quem estava com eles, quem que era o auxiliar, quem que era o companheiro ali de Saulo e Barnabé nas missões? Era Marcos, que decidiu ir com eles. Lá no versículo 25 do capítulo 12, está caminhando com eles na missão, no verso de número 5 do capítulo 13. No entanto, como eu disse, a gente é fraco, a gente tropeça. Vocês vão descobrir que depois, no verso 6, quando eles atravessam a ilha até Pafos,
encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Havia aqui uma autoridade que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Veja que esta autoridade está interessada em ouvir a palavra de Deus, e então, no verso 8, diz que havia ali um mágico chamado Elimas, que estava se opondo à pregação de Barnabé e Saulo. Eles evangelizavam aquela autoridade, mas havia ali um mágico que estava atrapalhando, procurando afastar da fé o procônsul, diz aí no verso de número 8. No entanto, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, então fixa os olhos nos olhos daquele Elimas e diz para ele: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os restos caminhos do Senhor, pois agora eis que está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele a névoa e escuridade, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Veja que o diabo está usando ali um mágico para impedir a evangelização daquela autoridade. No entanto, Paulo, com sua autoridade apostólica, repreende o diabo, e Deus traz ali sobre aquele filho do diabo, aquele opositor do evangelho, a devida paga por sua rebeldia ao evangelho, à boa notícia, aos apóstolos, à pregação. E então, o que acontece? Lá no verso de número 13, nós ficamos sabendo que, navegando para Pafos, Paulo, seus companheiros, dirigiram-se a Perge da Panfilha, e então João Marcos, porém, apartando-se deles, o que aconteceu? Voltou para Jerusalém. Sabe por quê? Eu imagino que aquilo tudo deu uma assustada no rapaz. Ele estava com uma disposição no coração muito boa. No verso 25 do capítulo 12, eu vou ser missionário, eu vou acompanhar Saulo e Barnabé. Só que a caminhada cristã envolve enfrentar os inimigos, que não são a luta. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra poderes, potestades, poderes desse mundo tenebroso. Quer dizer, nós enfrentamos as forças espirituais do mal, e ali Paulo enfrentou, e com olho no olho. Hoje eu falava com o Luiz Felipe sobre isso ali na escada da igreja, que para mim um dos grandes desafios e das situações aí mais desafiadoras do evangelho, da carreira cristã, é ter que enfrentar de fato, cara a cara, e de repente ao diabo, ao nosso opositor, ao inimigo das nossas almas, que de fato se manifesta no nosso meio de várias formas e maneiras. Nós precisamos ter a consciência de que nós temos oposição, e isso está na Escritura nos narrado e revelado de muitas formas, muitas maneiras. Nós temos visto isso nas nossas últimas pregações. Precisamos estar atentos às estratégias de Satanás, e aqui Paulo, com a sua intrepidez espiritual, aponta o dedo e repreende o mal. Só que isso assusta o jovem rapaz que está acompanhando os nossos missionários. Assusta tanto que ele decide: vou procurar o colo da mamãe lá em Jerusalém, lá na casa da mamãe Maria, porque não é brincadeira esse negócio. Eu acho que eu preciso repensar minha vida. Eu acho que eu preciso reavaliar se é isso mesmo que eu quero para a minha caminhada. O jovem João Marcos, volta para Jerusalém, está aqui no verso de número 13. É interessante que essa atitude de Marcos se enquadra bem com a sua primeira atitude, quando ele fugiu desnudo, quando lhe lançaram a mão para prendê-lo com Jesus. Este soldado está se revelando como um belo covarde, que na hora do vamos ver, seja para enfrentar soldados romanos em Jerusalém, ou seja para enfrentar espíritos malignos, a oposição, nessa hora eu corro para a casa da mamãe. Eu corro para o colo da mamãe. Este soldado não está muito valente. Está aí na Escritura, ele fugindo de novo. No entanto, nós precisamos lembrar que ele foge para a casa da mamãe, e como nós lemos lá em Atos 12, verso 12, o que acontecia lá na casa da mamãe? A igreja de Jerusalém se reunia na casa da mamãe. Quem era o pastor da igreja de Jerusalém?
O apóstolo Pedro, o apóstolo da circuncisão, o apóstolo dos judeus, que era pastor de Jerusalém. E ali em Jerusalém, Marcos então vai receber de Pedro a instrução apostólica, o pastoreio. Marcos vai se preparar melhor, porque ele viu que não é brincadeira. Meus queridos irmãos, a vida de Marcos retrata o que é a nossa vida. Quantas vezes a gente está tão empolgado num projeto, o projeto parece ser tão bom, tão animador, e de repente você tem que dar um passo para trás. De repente você tem que dar 2 passos para trás. De repente você tem que reavaliar se de fato você está em condições de encarar aquele projeto. Não é fácil. Quantas pessoas desistem no meio do caminho? Quantas pessoas, assim como João Marcos, quando se deparam com a grandeza dos desafios, aquela auspiciosa pretensão acaba se esvairindo e tem que voltar para o colo da mamãe. Tem que voltar para casa. Só que Deus trata isso com a gente, meus irmãos. Não é o fato que não deu certo dessa vez, não é o fato que o seu plano, infelizmente, não veio a se tornar exitoso dessa vez, não é o fato que você falhou na caminhada, que define que tudo acabou e que não tem mais jeito e que sua carreira foi fracassada. Não, Deus trata conosco. Deus foi tratar de João Marcos lá na igreja de Jerusalém. Nós encontramos na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 13, Pedro se referindo a João Marcos. E como que Pedro chama Marcos, em 1 Pedro 5, 13? Meu filho. Por que meu filho? Pedro recebeu João Marcos em Jerusalém, o instruiu, o capacitou, foi um instrumento de Deus para recompor aquele jovem. É a segunda vez que ele tem que se recompor. A primeira é quando ele fugiu pelado para casa. A segunda, nesse momento em que ele teve que se deparar ali com um enfrentamento que Paulo e Barnabé fizeram daquele mágico ali possesso, e ele ficou com medo, e ele volta para casa. Mas ele é pastoreado, ele é tratado por Deus. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos crer que esses passos para trás acontecem na vida de todo mundo. Que a gente pode ter o nosso plano aparentemente frustrado. Tem gente que fica chateado. Ah, deu tudo errado. Ah, não tem mais jeito. Ah, meu ministério fracassou. Ah, aquilo que Deus me chamou para fazer não deu certo. Ah, eu só fracassei. Calma. Essa poderia ser as frases que vieram na cabeça de Marcos, ou esse foi o sentimento que ele teve quando ele voltou para casa. Mas não bastasse isso para piorar a situação, depois já de tratado pelo apóstolo Pedro em Jerusalém, ele então, recomposto espiritualmente, pessoalmente, resolve retomar a sua caminhada missionária. Eu vou seguir novamente com Barnabé e Saulo. Isso você vai encontrar lá no verso de número 36 de Atos 15. Agora João Marcos quer seguir de novo. Aí você vê no verso 36, que alguns dias depois, Atos 15, 36, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como é que eles passam. Nós vamos retornar pelo caminho que nós fizemos quando nós iniciamos a viagem missionária. Este era o desejo de Saulo e Barnabé. E Barnabé queria levar quem? A João, chamado Marcos, está aí no verso de número 37. Só que Paulo não achou que isso era justo. Esse rapaz nos abandonou, Barnabé, você não se lembra? Veja que mesmo depois de voltar à igreja de Jerusalém, ser tratado pelo apóstolo Pedro, passar um tempo de recomposição, de amadurecimento, o que a gente erra no passado, aquela nossa covardia, aquela nossa fraqueza naquele momento, aquele tropeção, aquela falha, as pessoas se lembram dela, né? Paulo, infelizmente, se lembra que esse menino é um soldado covarde. Paulo nem sabe, talvez, o que aconteceu em Jerusalém quando ele deixou o lençol e saiu desnudo, correndo pela cidade com medo e foi se esconder em casa. Mas Paulo sabe que quando ele teve que enfrentar a oposição maligna lá próximo a Pafos, esse João Marcos saiu correndo. E, como eu disse, meus queridos irmãos, a gente não quer falhar, a gente não quer errar, mas a gente erra. E quando a gente erra, a gente tem pessoas para lembrar que a gente errou. Tem ou não tem? Você se lembra que você fez isso? Sempre a conversa aparece.
E Marcos tem que lidar com isso, porque Paulo não acha justo o que ele fez. Ele estava com a gente, mas ele se afastou. Veja o verso 38. Eles se afastaram desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre Saulo e Barnabé, veja, uma tal desavença, que Saulo e Barnabé se separaram. Se separaram. Veja que o erro de João Marcos foi suficiente para causar até uma confusão ali entre esses dois irmãos experientes, Saulo e Barnabé, a ponto de Barnabé levar Marcos, e Paulo então levou Silas. Eles partiram em direções opostas. No entanto, Deus tinha um propósito nisso, porque o evangelho pôde assim alcançar ainda outros lugares. No entanto, vejamos que uma falha pode render para muito tempo. O passado manchado fez com que o apóstolo Paulo não quisesse a companhia do soldado covarde, do fujão. E tem um detalhe: por mais que Paulo não quisesse, Deus não nos trata como os apóstolos nos tratam. Forte isso, porque os apóstolos também são falhos. Deus já estava tratando de João Marcos quando ele fugiu, voltou para Jerusalém e Pedro o recebeu. Pedro tratou como filho, Pedro instruiu o rapaz, mas Paulo não quer saber do rapaz. Por quê? Porque ele se demonstrou como um covarde. Como é que a gente vai confiar nele? A gente tem desafios pela frente. Mas Deus não trata a gente como os apóstolos, Deus não trata a gente como o pastor trata, porque o pastor às vezes também pode considerar aí as nossos fracassos, as nossas manchas, e nos tratar de um jeito diferente, não nos dar mais a oportunidade de servir. Às vezes a própria esposa pode ficar lembrando a gente dos nossos próprios erros, às vezes os filhos não esquecem daquela mancada que a gente deu, ou os amigos, os irmãos da igreja, enfim, para lembrar dos nossos erros tem muita gente, né? E sempre se lembram, isso é verdade. Mas Deus tem misericórdia. Deus não nos trata segundo os nossos merecimentos, Deus nos dá sempre uma segunda chance. Marcos começa o seu evangelho assim. Essa é a boa notícia de Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo nós temos sempre segunda chance, porque ele tratou de, com a sua obra na cruz, apagar todo o passado feio, toda a mancha do passado. Então, quando Marcos diz, essa é a boa notícia de Jesus Cristo, ele é a pessoa mais especial para dizer isso, porque ele viveu na pele os frutos do seu erro, sendo tratado pela liderança de um modo diferente, com descaso, pela sua falha, sua covardia. Mas Deus tem prazer em transformar as pessoas. Deus tem prazer em transformar os covardes em combatentes valiosos. E agora eu passo a esse outro capítulo da vida de Marcos. O primeiro capítulo está aqui, explícito para vocês que estão aqui, para os que me acompanham em casa, do soldado covarde. Mas agora eu passo a apresentar um novo capítulo da história dele. Não se importou com Paulo, não. Ele foi com Barnabé. Ele fez o trabalho, ele amadureceu, ele cresceu na fé. Ele aprendeu a perdoar. Ele aprendeu a colocar a obra de Deus acima de tudo. A gente precisa aprender isso, sabe? Porque na igreja aquela pessoa não age como a gente queria, você vê pessoas falhando, você vê pessoas não sendo comprometidas, você se decepciona. O pastor não está correspondendo como eu esperava, nem o irmão da música, ou o diácono, ou o presbítero, ou a própria igreja. Mas Marcos relevou. Paulo não quis que eu estivesse com ele, só que Marcos fica sabendo da prisão de Paulo. E Marcos entende, olha, ele pode até que não quis que eu fosse com ele, só que ele precisa de mim. E aí, quando Paulo está na prisão e escreve as suas epístolas, uma delas é a epístola aos Colossenses. Lá em Colossenses, capítulo 4, versículo de número 10, Colossenses, capítulo 4, verso 10, Paulo fala de alguém que está com ele lá na prisão. Ele saúda a igreja de Colossos e diz, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos. Marcos não é prisioneiro com Paulo. Marcos é o quê? Companheiro. Veja que Paulo não quis que Marcos seguisse com ele, mas após saber que Paulo está preso, Marcos considera a importância do reino, a importância da vontade de Deus,
a importância da missão que esses cristãos primitivos tinham, que os apóstolos e ele também, como liderança, tinha. E quando Paulo está na prisão, junto com Aristarco, Marcos está ali com ele. E ele diz para a igreja de Colossos: o Aristarco está saudando vocês, mas eu tenho aqui também o Marcos que está saudando vocês. Quem que é Marcos? O primo de Barnabé. E não somente isso. Marcos não está preso, mas Marcos está com Paulo, no momento em que ele precisa. No momento de abandono, porque quando ele escreve a Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, ele fala que todos o abandonaram. Naquela ocasião, só Lucas estava com ele. Então, veja que nesses momentos em que muitas pessoas o abandonam, Marcos está ali. Mas alguém poderia dizer: mas poxa, Marcos, esse cara aí não queria você com ele, o que você está fazendo aí? Eu estou aqui porque a obra, o amor, tem que superar essas coisas. As diferenças não podem definir a nossa caminhada. A nossa questão aqui não é pessoal. Todos nós somos falhos, pecadores, e todo mundo falha com todo mundo. Mas o nosso alvo maior é glorificar a Deus. Paulo está precisando de mim lá. E Paulo então diz para os colossenses: olha, vocês receberam instruções. Se Marcos for aí até vocês, acolhei-o. Quer dizer, recebe esse rapaz aí. Vocês receberam instruções sobre esse rapaz. Veja que já mudou. Foi superado. Aquela mancha, aquele problema já foi superado. É interessante que pouco tempo depois, provavelmente, pelos estudos que a gente faz, quando Paulo escreve para Filemon, lá no versículo de número 24, novamente Paulo cita Marcos. E Paulo cita Marcos como? Ele cita Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. E Paulo fala que eles são os seus cooperadores. Mas mudou tudo, Paulo. Que coisa interessante, você não queria o rapaz? Agora é seu cooperador? Sim, porque a causa do reino é maior do que as nossas diferenças. Precisamos nos conscientizar disso. Precisamos superar isso. E quando o outro precisar, esquece que ele não quis você perto. Pode ser que agora ele precise. E isso mudou. Agora Marcos é um cooperador. É interessante que agora aquele soldado covarde que foge na hora que a coisa aperta, a coisa apertou. Apertou para Paulo, ele está preso. Mas o soldado covarde agora ficou corajoso. Porque ele amadureceu, ele cresceu. A gente precisa perceber que isso tudo faz parte da boa notícia que é Jesus. Jesus nos transforma de soldados covardes a combatentes valiosos. E sabe quem que fala que Marcos é valioso? Não sou eu, não. Vamos dar uma olhadinha na segunda epístola de Timóteo, quando Paulo se refere novamente a Marcos, aí no versículo de número 11 do capítulo 4, o que Paulo diz? Olha, somente Lucas está comigo. É aquele texto que eu disse que todos me abandonaram. Somente Lucas está comigo. Mas ele faz um pedido para Timóteo. Qual que é o pedido que Paulo faz para Timóteo, queridos? Toma contigo Marcos e traze-o. Toma contigo Marcos. Timóteo, vai lá e chama o Marcos e traze-o. Por quê? Pois me é útil para o ministério. Brigou com Barnabé porque não queria o Marcos ao lado deles. Agora vira e fala: eu preciso desse rapaz. As coisas mudam. Isso é a boa notícia de Jesus Cristo. Se você quer experimentar a boa notícia de Jesus Cristo, você precisa aprender sobre o perdão, que irmãos na fé superam as suas diferenças em prol de Deus, do reino de Deus, em prol do amor ensinado pelo próprio Jesus Cristo, que nos ensinou que os seus discípulos são conhecidos pelo amor. Nisto serão conhecidos os meus discípulos, se amardes uns aos outros como eu vos amei. Está aqui. Tiveram diferença lá atrás, mas passou, superou. Por quê? Porque não estão preocupados com as suas diferenças, estão preocupados com a sua concordância, e a sua concordância é que Deus tem que ser glorificado, o evangelho tem que ser pregado, o amor tem que ser demonstrado. Traz o rapaz aí. O Timóteo poderia até estranhar, né?
Paulo, mas eu fiquei sabendo que você até bateu boca com o Barnabé lá, teve que ir cada um para um lado, porque você não queria o rapaz, agora mudou tudo. Mudou, sabe por quê? Porque o Marcos mudou. Sabe por que o Marcos mudou? Porque existe uma boa notícia, existe um nome capaz de transformar a nossa história, a nossa vida. De um soldado covarde, você tem agora um valioso homem de Deus, um irmão útil para o ministério do apóstolo Paulo. Jesus nos transforma, essa é a boa notícia do Evangelho, todo mundo precisa ouvir. Esse Marcos é o camarada que precisa falar, e olha, esse é o princípio da boa notícia de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo transformou a vida desse evangelista, de um cara que sai correndo aí desnudo, de um cara que sai correndo diante do demônio, agora é um evangelista, que nos entregou a narrativa da obra de Jesus Cristo. E é útil para o ministério do apóstolo Paulo. Essas são as transformações que o nome de Jesus Cristo, que a pessoa de Jesus Cristo pode fazer. Mas além de ouvir da boca de Paulo, ou das mãos dos escritos, da pena de Paulo, né, das linhas escritas por Paulo, ou ditadas por Paulo, que Marcos lhe é útil, mais do que isso. Segundo Eusébio de Cesareia, um historiador da igreja que viveu no 3º século, há uma citação de Papias, que faz parte ali dos pais da igreja, que viveram ali no 1º século da igreja, de que o Evangelho de Marcos foi, na verdade, uma narrativa a pedido de Pedro. Pedro pediu que Marcos pudesse escrever tudo aquilo que eles tinham vivido com o mestre. Na verdade, era Deus provendo para nós as sagradas letras, capaz de tornar-nos sábios para a salvação no Senhor Jesus Cristo, a boa notícia que Marcos vem trazer. Essa é a boa notícia de Jesus Cristo, que transforma realidades. Essa é a maior notícia. Podemos ser renovados em Cristo, podemos ser transformados em Cristo. E nós estamos em um tempo que exige de nós coragem. O tempo que nós vivemos exige de nós coragem. E quem pode nos transformar em combatentes valiosos, de soldados covardes a combatentes valiosos, é a pessoa de Jesus Cristo, é a nossa relação com Jesus Cristo, é o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, que procede do Filho, o Espírito de Cristo, que nos transforma, que nos faz capazes de vencer os nossos medos, as nossas preocupações, os nossos temores. Quem não tem? Quem não tem? Ah, pastor, estou mal, porque algumas situações aí estão me deixando o coração apertado, estou com medo. Está aqui o rapaz aqui que fugiu 2 vezes. Quem não tem medo? Mas há uma boa notícia, que é Jesus Cristo capaz de nos fazer forte e corajoso. Fortes e corajosos, capaz de mudar a nossa caminhada, capaz de nos dar um novo rumo. Essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. A boa notícia de Jesus Cristo, que transformou um soldado covarde em um combatente valioso.